Bora falar de futebol? Palmeiras e Guarani se enfrentam, o rodízio continua e o Palmeiras pode ter uma novidade muito importante para melhorar o lado esquerdo do time, que é o lado mais frágil, claro, não tem o Estevão por ali, no ataque e na lateral não tem um nome seguro, na ponta não tem um nome seguro, mas pode pintar novidade importante para melhorar esse lado do Palmeiras nesse confronto, um time que ainda não deu resposta, um grupo que ainda não deu resposta, empatou com o Noroeste, perdeu para o Novo Horizontino e agora vai para esse jogo contra um Guarani que vem dando algumas respostas no último jogo, inclusive contra o Mirassol, quase conseguiu arrancar ponto fora de casa da melhor campanha do Campeonato Paulista que pertence ao Mirassol. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo do canal do Fragoso, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral, quero chegar nos 100 mil inscritos logo e colocar uma plaquinha aqui, ó. Você me dá uma moral nessa? Clica no botão inscrever-se se você não é um inscrito e ajuda no trabalho diário por aqui. Já aproveita e clica no botão do lado que é o sininho, ele vai ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você. E a live vem nas sextas-feiras, hein? De manhã, pra gente bater um papo tete a tete. Bora pro assunto do vídeo, depois eu trago mais alguns recados em relação ao trabalho aqui no canal do Fragoso. Veja só, nos últimos 2 jogos do Palmeiras, os 2 grupos ficaram devendo, né? O Palmeiras contra o Novo Horizontino, que é esse grupo que vai entrar em campo contra o Guarani, perdeu de virada na Arena Barueri, num primeiro tempo até interessante, mas um segundo tempo terrível, e o outro grupo que vinha dando resposta, venceu a Portuguesa, venceu o Santos de virada, clássico na Vila Belmiro, só empatou com o Red Bull Bragantino num confronto em que o Everton foi o melhor em campo do Palmeiras e em paralelo a isso o Palmeiras nem mesmo acertou a direção do gol ao longo dos 100 minutos de partida. Então assim, é fato que os 2 grupos estão devendo nesse momento uma resposta ao torcedor. E sim, os times oscilam. A gente está falando de uma pré-temporada, em meio a jogos oficiais. Mas é bom destacar que a pré-temporada começou no dia 6. Então, nesse confronto que vem pela frente contra o Guarani, o Palmeiras já terá 27 dias. É isso? Creio que é por aí. Mas quase 30 dias já da sua reapresentação. Sendo assim, é preciso começar a dar mais respostas. E eu nem estou falando das respostas coletivas, mecanismos, mas respostas técnicas mesmo. Porque há jogadores que já mostraram, que já provaram que podem dar uma resposta técnica melhor com a camisa do Palmeiras e não têm conseguido dar essa resposta individual. E olha, o Richard Rios é um exemplo dentro do Palmeiras de que é possível dar uma resposta individual positiva, técnica. Richard Rios vem jogando muito quando joga. Chegou voando das férias. Se olhar para o Corinthians, o Thales Magno é outro exemplo de um jogador que chegou tecnicamente, individualmente bem. Se olhar para o Santos, tem o Guilherme. Se olhar para o São Paulo, tem o Lucas e o Oscar. Se olhar para o próprio Red Bull Bragantino, tem o Vinicinho. Tem jogadores que estão dando respostas técnicas individuais positivas. De criatividade, de passe, de construção, de pegada. E o Palmeiras tem algumas peças que já podem começar a responder, senão dá para dizer que estão devendo. Rafael Veiga, por exemplo, pode entregar mais tecnicamente, nas finalizações, nas enfiadas de bola. Pode. O Felipe Anderson, de longe, caso jogue, né? É bom lembrar, já já a gente vai falar das escalações, mas o Felipe Anderson é um jogador que está se adaptando. Eu diria que acabou esse papo, esse período já foi de adaptação. Na pré-temporada teve dores na coxa, ficou fora de um jogo, dores no pubis, ficou fora de outro, mas precisa dar uma resposta técnica, individual, de qualidade, independentemente do coletivo. Se espera muito dele. São muitos anos de Europa, jogando na Lazio, em alto nível, jogando Champions League. Se espera muito dele, é claro, assim como outros que vieram da Europa e deram respostas rápidas. Não estou falando questão de comparar qualidade, mas o Memphis chegou e jogou. O Suárez chegou e jogou, o Bright White chegou e jogou. Dá para trazer outros. Thiago Silva chegou e jogou. Deu resposta individual positiva. Mostrou qualidade, mostrou técnica, fez a diferença, entre outros nomes que podem ser citados aqui. Lucas e Oscar, os dois, quando chegaram, jogaram. Então,
Se espera isso do Felipe Anderson também. Não que ele seja do mesmo nível, não estou entrando nesse mérito. Dá até para falar isso no outro vídeo. Mas a questão de você mostrar a sua qualidade. O Flaco Lopes, ele passa longe de ser um jogador em que a torcida e o próprio Abel Ferreira terminaram o ano de 2024 confiando. Mas foram 22 gols marcados, 7 assistências, 29 participações em gols em 61 jogos. E para quem lembra do começo de ano do Flaco passado, vai lembrar de um Flaco que era decisivo, que se mostrou importante entrando nos jogos, tinha uma jogada aérea muito boa, conseguia construir jogadas fazendo pivô. Não tá dando essa resposta nesse começo de ano. Tá parecendo que embalou o final de ano fraco para esse começo de ano também fraco. Já dá para dar uma resposta. O Facundo é um reforço que vem numa ascensão muito grande no Orlando City nos últimos 3 anos. Tá se soltando. Eu diria que está se soltando. Fez um bom primeiro tempo contra o Novo Horizontino, mas se espera que ele dê uma resposta. Que ele já seja o cara que vai chamar atenção pelo lado do campo, que vai mostrar qualidade técnica, que vai puxar responsabilidade. É um cara que tem que mostrar. O Mike, que disse na última entrevista na Zona Mista que está 100% recuperado das lesões, agradeceu todo o núcleo de saúde e performance do Palmeiras e falou: tô pronto para a temporada. Ele é tecnicamente muito bom. Tem que dar uma resposta, assim como deu no primeiro tempo contra o Novo Horizontino, por exemplo. Entre outros nomes, que, por exemplo, o Rômulo, teve pouquíssimas oportunidades na temporada passada, está recebendo chances, tem oscilado, tem momentos bons, tem momentos ruins. Tem que começar a embalar momentos bons para mostrar que merece continuar ganhando oportunidades. E tem outros nomes, como o Alan, por exemplo, outros nomes que estão remando mais forte, né? O Alan, por exemplo, está vindo da base. Esse daí tem que remar muito para conseguir se firmar e ter uma vaguinha, pelo menos como reserva. Foi bem contra o Novo Horizontino. O Caio Paulista na lateral esquerda, por exemplo, é uma peça que a gente não sabe se vai jogar, depende muito do Piquerez, mas é um jogador que já está há 1 ano no Palmeiras e teve lampejos. E começa essa temporada de novo sem chamar atenção. Sem chamar atenção. Tem que remar muito para mostrar que tem capacidade de jogar no Palmeiras. Tem que dar uma resposta. O time que entrou em campo contra o Red Bull Bragantino não é o time que vai entrar em campo diante do Guarani. O time que entrou em campo contra o Red Bull foi o Everton no gol, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan. Fabinho como primeiro volante, Rios e Maurício armando a equipe, Estevão pelo lado direito, Luigi pelo lado esquerdo, Thales centralizado. Diante do Guarani, a provável formação do Palmeiras tem o Marcelo Lomba no gol. Aí pela direita vem a dúvida em relação a Mike e Ogiai, o Marcos Rocha começou o último jogo, e agora com essas 6 partidas que aconteceram, cada um jogou 2 como titular, dos laterais direitos. Então, pinta a dúvida se ele vai dar mais uma oportunidade para o Giai ou se ele vai colocar o Mike como titular pelo lado direito. Gustavo Gomes, Benedetti e Caio Paulista ou Piquerez. Aí vai a dúvida porque o Piquerez jogou os últimos minutos do último confronto. No confronto anterior a esse, esteve no banco. Então a tendência é de que ele ganhe mais minutos porque a lateral esquerda hoje não tem dono. E eu apostaria que se o Piquerez tiver condições de jogar 90 minutos, ele vai como titular. Do meio para frente, Aníbal Moreno será o primeiro volante, Alan e Rafael Veiga, como fizeram contra o Novo Horizontino, devem dividir o setor de criação, com o Rômulo sendo um meia pelo lado esquerdo, do lado direito Facundo Torres e o centroavante Flaco Lopes. A novidade é justamente essa possível melhora do lado esquerdo com o Piquerez, que pode potencializar quem jogar por ali com ele. Ele pode ser um ponto de potencializar o Rômulo. Ele pode fazer o Rômulo jogar melhor, oscilar menos, ter uma companhia que o faça criar mais jogadas, tanto de ultrapassagem quanto de ponto de apoio. Piquerez é um jogador muito inteligente, de muita qualidade, não só no trato na bola, na finalização de média distância, no cruzamento, mas também na movimentação que faz. E isso pode ajudar quem está jogando perto dele. Então, isso pode ser muito importante para o lado esquerdo do Palmeiras. E quando a gente fala em cruzamentos, em boas jogadas com o toque na bola, o Mike deu uma assistência recente para o Facundo no jogo contra o Novo Horizontino, tem atacado espaço, o Piquerez tem essa qualidade, e tendo esses 2 laterais em campo, se de fato isso se confirmar, o Palmeiras vai ter uma arma a explorar diante do Guarani. O Guarani que, é bom destacar, só tomou gols em 2 jogos de todos disputados até agora, de todos esses 5.
contra o São Paulo e no último contra o Mirassol. E não há dúvida de que o Guarani tem um problema muito sério em relação a cruzamentos na grande área. Todos os gols que levou envolveram jogadas pelo lado do campo com cruzamentos. O gol do São Paulo, por exemplo, é um cruzamento que o Luciano desvia. O gol primeiro do Mirassol é um cruzamento também com desvio na grande área. Os outros 2 gols do Mirassol são sobras, segundas bolas, que o Guarani até consegue tirar no cruzamento, mas elas sobram e vem a finalização para colocar a bola na rede. E dá para destacar Botafogo, Inter de Limeira, o próprio São Paulo, no confronto em que venceu por 1-0, o Noroeste, todos tiveram oportunidades claras de gol em cruzamentos. Todos. É realmente uma dificuldade do Guarani que o Palmeiras, com Piquerez de um lado e com o Mike do outro, tende a explorar. E é bom lembrar que não só os laterais que têm capacidade de cruzamentos, mas também os jogadores de ponta, porque o Flaco Lopes é um jogador que se destaca e sempre se destacou, e no ano passado foi assim, ele dividiu a artilharia do ano de gols de cabeça com o Verratti, que é um exímio cabeceador. Ele vai ser procurado, não só pelos laterais, mas também pelo Rômulo, por exemplo, que é um jogador que gosta de cortar para dentro e cruzar. É um jogador que gosta desse movimento. O Facundo já é um jogador que vai tentar ser mais, digamos assim, vertical, avançar na direção do gol, mas ele também tem assistências e passes assim na carreira. Então, existe a perspectiva de que o time jogue bastante pelo lado do campo mesmo e a partir daí explore bastante os cruzamentos na grande área. Nesse jogo especificamente, é claro que se você só conseguir cruzar bolas na área, você está sendo pobre na sua criatividade para gerar jogadas. Mas nesse jogo especificamente, olhando para o adversário, o técnico Abel Ferreira muito provavelmente vai pedir para que a equipe explore bastante os cruzamentos. Se explorar só isso, repito, é pobreza tática, precisa entregar mais. Agora, que isso vai ser bastante explorado, eu imagino que sim, justamente por essa debilidade que é visível do Guarani ao longo dessa primeira fase de pré-temporada, desse primeiro momento do Campeonato Paulista. Um Guarani que tem como um destaque um jogador que veio da Copinha, o João Marcelo. O João Marcelo é uma peça muito legal, 19 anos, na Copinha, em 5 jogos colocou 5 bolas na rede, em 2 desses jogos marcou 2 gols pelo Guarani, personalidade, claro, entre os garotos, mas também no profissional, porque quando ele sobe, ele tem gol contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista na rodada passada e tem gol e assistência nesse confronto contra o Mirassol, que era um confronto muito complicado. O Guarani tem convivido, na verdade, com problemas no seu departamento médico. Alguns jogadores ficaram de fora nas últimas rodadas. O técnico Maurício Souza vem trabalhando para manter o nível da equipe mesmo com peças que ficam de fora. E o João Marcelo é uma ótima notícia que merece sequência nesse time do Guarani. Para mim, pode ser uma revelação da equipe bugrina nesse Campeonato Paulista, dado o início muito bom do jogador, que tem ginga, tem personalidade para buscar o gol e também tem o passe. Isso ficou claro nesses 2 jogos, principalmente que ele atuou, tem muito a evoluir. A ver qual será o destino do Palmeiras e do Guarani, quem leva a melhor no brinco de ouro da princesa, quem fará o resultado e dará uma resposta ao seu torcedor, o Palmeiras ou o Guarani? E a escalação do time, será que o Abel vai mexer em algo para surpreender ele que tem feito esse revezamento? Bom, claro que eu quero o seu comentário e as suas respostas para essas perguntas aqui embaixo na caixa de comentários. E também, não se esqueça, se você chegou até aqui no vídeo, dá o like, clica no joinha, que é muito importante para o trabalho que eu realizo aqui, para o YouTube entender que o vídeo é bom. Tanto o joinha, o like, quanto o botão de baixo, o hype. Esses botões são muito importantes. E se você quiser apostar, ou melhor, apoiar diretamente o canal do Fragoso, clica no botão Seja Membro que está aqui embaixo. É muito relevante também para a gente seguir esse trabalho sério e diário que fazemos por aqui. Quase 70 mil inscritos. Não esqueça de se inscrever, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.